Boa noite a todos, agradecendo desde já pela companhia de vocês em mais uma noite de estudos do Lar Irmã Zarabatana. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, traz uma nova palestra de um tema à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de um tema ainda bastante atual, que ainda está presente na nossa cabeça. Aproveitando que estamos agora nesse momento aqui no Brasil, começando a sair dessa fase de quarentena, retomando aos poucos as nossas vidas ainda com bastante cuidado, para pensar um pouquinho e refletir com vocês sobre o que a gente aprendeu nesse período. Antes de começar, vamos mais uma vez agradecer aos nossos protetores e companheiros espirituais pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, trazendo essa reflexão. Vamos pedir a eles que possam nos iluminar, nos intuir, nos acompanhar nessa jornada, para que possamos seguir em frente, sempre com muita fé e com muita confiança. Meus amigos, a ideia de hoje é trazer um tema que está no nosso cotidiano e fazer uma pequena reflexão à luz da doutrina espírita. Passado aí o pior período, da Covid-19, ali começou para a gente aqui no Brasil em março de 2020, um fato novo, principalmente para essa nova geração, em que nos vimos obrigados a ficar dentro de casa, ainda com medo dessa nova doença, com muita insegurança, com a mídia bombardeando a gente de notícias ruins, a gente ainda sem saber como lidar com essa doença, em que nos vimos, então, isolados dentro de casa. A ideia é a gente pensar, diante desse fato novo que Deus colocou em nossa vida, uma expiação, que foi uma obrigação, todos nós nos vimos obrigados a passar por essa situação. O que a gente pode trazer de aprendizado com o período de quarentena, com o isolamento social? Na verdade, eu vou trazer aqui alguns exemplos, que eu pude pensar nas minhas reflexões. Na verdade, são 7 exemplos. Provavelmente haverá muitos outros exemplos que vocês vão poder também trazer depois, utilizando aí os nossos canais de comunicação do Lar Irmã Zarabatana. Alguns desses exemplos, pode ser que algumas pessoas não tenham passado por eles, mas vale a pena a gente pensar sobre eles e, principalmente, identificar como é que eles agora fazem parte da nossa vida. Como é que a gente pode usar esses exemplos e esses exercícios para todo o restante do nosso caminhar na nossa jornada reencarnatória. Bom, o primeiro exemplo a gente percebeu que nesse contexto da Covid-19 e da quarentena, a maioria de nós, vinha reclamando da falta de tempo. A gente tendo que lidar com muitas situações da vida, obrigações do trabalho, obrigações com a família, exigências de estudos, obrigações múltiplas com os nossos deveres religiosos, os nossos deveres sociais. E muitos de nós diziam, gente, não é possível, as minhas obrigações, os meus deveres não cabem mais em 24 horas, eu tenho que dar conta de tanta coisa na minha vida, o tempo está passando muito rápido, as horas do dia passam muito rápido, eu estou dormindo cada vez menos, a vida de uma maneira geral, o ano passa, nós já estamos agora em novembro, o ano acabou de começar, enfim, todos nós estamos tendo essa percepção de que a vida está correndo demais.
E aí vem então essa pandemia, esse vírus, né, enviado por Deus, que muda completamente a nossa forma de agir, a nossa rotina, e a gente se vê então isolado dentro de casa, necessariamente preso e tendo agora que repensar toda a nossa dinâmica de vida, de trabalho, de escola, de família, de organização de horários, se organizar dentro de casa para dar conta dessas mesmas tarefas. É como Deus, então, estivesse nos convidando a parar, a desacelerar o nosso tempo, a nossa velocidade de agir e pudesse, então, ficar dentro de casa, pensando, refletindo, desacelerando. Então, agora sim, vamos, a partir disso que fomos obrigados a vivenciar, pensar um pouquinho nesses exemplos, nesses 7 exemplos que eu quero trazer para vocês hoje. O primeiro, como não podia deixar de ser diferente, é o aprendizado que nós tivemos em relação à nossa família, né? Nós ficamos aí durante muito tempo, vários meses, para alguns mais de um ano, trancados em casa, imersos nessa convivência familiar. E quando eu falo de família, pode ser qualquer tipo de família, né? Um companheiro de uma relação, irmãos que vivem juntos, netos que vivem com avós, amigos que vivem juntos, né? Independente do tipo, do formato de família. E nesse tempo da quarentena, as nossas relações entre a família se intensificaram bastante, né? Nós fomos obrigados a conviver literalmente 24 horas com essas pessoas, mergulhando mais profundamente nos desafios dessa convivência, nos defeitos, né? Convivendo com os defeitos que todos nós temos e que essas pessoas também possuem, com as implicâncias, com as rusgas, né? Com as brigas que vinham ali do período anterior da quarentena. Muitos provavelmente vinham de uma fase difícil nessa relação e foram obrigados, foram forçados agora a encará-la durante o período de quarentena. Tivemos também, dentro desse desafio, que reorganizar toda a nossa rotina dentro de casa, passando muitos a assumir o trabalho remoto, as aulas online com as crianças, né? Outros tiveram que assumir os afazeres domésticos, não puderam mais contar com uma colaboradora, um colaborador dentro da sua casa, cuidar dos idosos, né? E assim por diante. Inúmeros exemplos que nós tivemos que reorganizar a nossa vida e intensificar essa relação familiar. Esse, então, foi um convite, né, que Deus nos fez para nós olharmos para dentro da nossa casa, para olhar para esses espíritos que fazem parte do nosso lar, esse grande laboratório da convivência que é a nossa família, numa tentativa, né, de que pudéssemos exercer a tolerância com as nossas diferenças, pudéssemos exercer a paciência em relação aos defeitos, os problemas que as pessoas têm. Exercitar um abrir mão em favor do outro, em ter que abrir mão do seu tempo para estar com aquela pessoa, para ajudar o seu filho na aula online, para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô idoso, para cuidar da sua casa, aprender a cozinhar, por exemplo. Tivemos que ter um momento, né, de muitas famílias de negociação. Olha, você agora fica com o nosso filho porque eu vou precisar trabalhar, você agora cuida da casa porque eu vou ter que sair para o mercado e não pode sair todo mundo nesse período de quarentena. Olha, você fica agora trabalhando enquanto eu fico estudando, ou então eu vou dormir enquanto você trabalha, né? A gente teve que se adaptar, a gente teve que se adequar, teve que fazer concessões.
Olha quanta coisa a gente teve que exercitar nesse pequeno mundo que é a nossa família. Muitos valores, né, que estavam muitas vezes escondidos ou que estavam passando despercebidos ali pela nossa rotina e que a gente teve que parar efetivamente e botar esses valores em prática, né? Mostrando para a gente que essa relação familiar, ela é, na verdade, a base de qualquer convivência que a gente tenha, a base de qualquer convivência que tenhamos para fora da nossa casa, né, de convivência social. E que na qualidade de espíritos afins que somos nesse núcleo familiar, e espíritos esses que foram colocados num contexto de família para exercitar determinadas provas e expiações, nós precisamos priorizar a evolução desses seres nesse contexto. E aí eu encontrei essa passagem de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, em que ele diz assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. É um problema principal, um problema significativo da nossa evolução espiritual. Porque lá no planejamento espiritual, nós negociamos quem seriam esses espíritos afins que comporiam a nossa família e por que comporiam a nossa família. Dentre eles estão opositores do passado, estão pessoas a quem fizemos o mal, que precisamos agora resgatar valores, sentimentos, convivência com esses espíritos, como parte dessa harmonização do perdão, né, do retomar a caminhada juntos, muitas vezes até da gratidão por termos sido salvos ou socorridos numa relação anterior. E Emmanuel diz então: como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas? Como vamos querer construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, se ainda não conseguimos aprender a viver com 5, com 10 criaturas do nosso núcleo familiar? Então a gente precisa exercitar e melhorar-se nessa convivência com essas 5, com essas 10 pessoas, para que tenhamos todos juntos condições de construir uma vida melhor para todos nós. O exercício familiar vai nos trazer o aprendizado para o exercício com as pessoas com o nosso trabalho, com a nossa vizinhança, com os nossos amigos lá fora e com a sociedade como um todo. Porque essa mesma tolerância, essa mesma paciência, esse mesmo abrir mão que exercitamos com a família durante a quarentena precisa ser exercitado socialmente, nas nossas relações, na nossa religião, no nosso trabalho, no trânsito, né? Olhando para o outro aí fora com essa mesma tolerância, com essa mesma compreensão, com esse mesmo acolhimento que exercitamos com a família durante a quarentena. Pois bem, o segundo exemplo que eu quero trazer, e que também foi um exercício que veio junto com o isolamento social, foi o olhar para dentro de si. Nessa obrigação que tivemos de ficar parados dentro de casa, isolados, tentando lidar com uma doença desconhecida, né, e com todos esses sentimentos que ebuliram em função da quarentena, o medo, a insegurança, o receio de perder alguém, o medo da doença, né, o estar dentro de casa e não poder mais sair e ter uma rotina, né, um pouco mais limitada e ter essa convivência com a família intensificada, a gente se viu obrigado, muitos de nós, a fazer uma viagem interior diante de tantas dúvidas, tragédias, né, notícias péssimas, perdas de pessoas queridas, preocupação com pessoas doentes, com pessoas internadas. Tivemos que lidar com todos esses sentimentos e essa parada também nos fez refletir sobre nós, refletir, fazer um balanço da nossa vida, questionando, né, a nós mesmos sobre o nosso comportamento,
perante a família, perante os amigos, os erros e os acertos que a gente vinha cometendo ao longo da vida. O que a gente podia mudar dali em diante? O que a gente poderia melhorar? Quais são os caminhos possíveis para fazermos esse melhoramento? Se a gente precisa de alguma ajuda para lidar com alguma questão, muita gente passou a fazer meditação, muita gente passou a assistir palestras de autoajuda, a assistir palestras sobre religião. Muita gente começou a tirar um momento para fazer uma prece, para fazer uma reflexão íntima, né? Muitas pessoas experimentaram sentimentos diferentes, dores diferentes nesse período. Alguns adoeceram pela Covid e tiveram que lidar com essa doença, né? E com todas as dificuldades que elas trouxeram, ficaram acamadas. Outras pessoas ficaram internadas e, em função da própria internação, foram obrigadas a lidar com todos esses sentimentos, com todas essas dúvidas. Tiveram que criar forças dentro de si para passar por essa situação difícil. Tiveram que muitas vezes se agarrar numa religiosidade para lidar com isso. Outras pessoas, nesse contexto, né, tiveram que ressignificar os seus valores, repensar a vida, tudo isso como parte desse crescimento constante que o espírito precisa encarar e que é esperado do espírito. E agora que nós estamos numa situação sanitária um pouco melhor, já com regras de flexibilização, muitas pessoas já voltaram para o seu trabalho, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros estados, a máscara agora já é permitido não usar na rua. Enfim, a vida parece que vem sendo retomada com a vacinação tão importante avançando e a doença mais controlada. Nós temos que aproveitar todo esse exercício de reflexão interior e agora botar em prática todo esse aprendizado que nós tivemos. Tendo agora, em relação à vida e em relação à sociedade, uma postura mais otimista, né, de que tudo isso nos serviu de lição, nos serviu de exercício e que nós precisamos ter uma nova postura em relação às outras pessoas. Uma postura otimista, uma postura de força, de fé, de alegria, de encarar os desafios sabendo que sim, nós somos capazes de enfrentá-los. E sabendo que, diante de tantas notícias e coisas ruins que vivemos durante a pandemia, nós somos capazes sim de superá-la. Tantas pessoas, né, que perderam um ente querido nesse período e puderam passar a compreender que eles cumpriram uma determinada missão, tiveram seu tempo encarnados na Terra e que essa desencarnação ela foi necessária. E que nós agora, assumindo que essas pessoas estão vivas, precisamos encarar uma nova postura em relação à vida. Precisamos entender que essas pessoas também estão vivas e que elas gostariam que nós continuássemos vivendo com alegria, vivendo os nossos desafios, vivendo as nossas provas, né? Melhorando-se cada vez mais para que ali na frente a gente possa se reencontrar quando nós desencarnarmos. Assim como nós aqui, com essa saudade que sentimos dessas pessoas que se foram, também gostaríamos que elas estivessem num outro lugar, vivendo a sua vida com alegria, se recuperando do seu desencarne e tocando a sua vida para frente. Então precisamos se ajudar mutuamente, nós encarnados e desencarnados, para que possamos emitir energias conjuntas uns para os outros, crendo e ajudando a essas pessoas a continuarem tocando suas vidas, independente do plano vibratório que elas se encontrem. Então, esse olhar para dentro de si vai trazer essa força, vai trazer essa vontade, vai trazer a necessidade
de agir para que nós estejamos bem, para que e possamos ajudá-las a estar bem, atuando agora de uma diferente maneira em relação a nós mesmos, né? Agindo dentro daquilo que o Mestre nos ensinou e que o período de reflexão da quarentena nos exigiu. Como diz Joana de Ângeles, a mudança para melhor, ela é urgente, mas compete a cada um de nós fazermos essa mudança, né? Com uma atitude corajosa e individualmente decidir a partir de quando e como ela se dará. Os amigos espirituais estão a todo tempo prontos para nos ajudar a fazer essa mudança de vida, mas ela vai caber a cada um de nós, porque o livre-arbítrio ele sempre será respeitado. E Deus sabe que o nosso momento há de chegar. Pode não ser agora, pode ser daqui a alguns anos, pode ser até numa outra reencarnação, mas nós precisamos juntar todos esses elementos, todo esse conhecimento e botar isso em prática o mais rápido possível. Muito bem. O terceiro ponto, o terceiro exemplo de reflexão e de ganho que a quarentena nos trouxe é o reencontro com a fé. Diante dessas dificuldades, dessas perdas, muita gente se via, né, longe de uma religiosidade, longe de uma fé, longe de uma prática religiosa. E toda essa dor, todo esse medo fez com que muitas pessoas pudessem retomar ou pudessem começar a encontrar com essa fé. Tiveram, né, de se conectar com alguma coisa. Pode ser uma fé generalista, né, na crença da existência de Deus, de uma inteligência superior, criadora da natureza, criadora dos homens, criadora de tudo que nós conhecemos, ou ainda aquelas pessoas que se encontraram com uma religião específica, como uma religião qualquer, em busca de um esclarecimento, em busca de entender tudo isso que nós estávamos passando com a Covid, com a pandemia, ou então buscar um alívio para suas dores, buscar forças para enfrentar aquele momento difícil e o momento também que estamos vivendo atualmente. Enfim, qualquer causa que fez com que essas pessoas buscassem uma conexão com o divino e buscassem se espiritualizar. Então esse foi um ganho muito importante, porque trouxe essa oportunidade, além das pessoas repensarem intimamente os seus valores, buscarem aquela reflexão íntima, buscaram também essa conexão com o espiritual. E que para muitas agora vai fazer parte do seu cotidiano. Foi um ganho tão importante ter encontrado numa religião um entendimento, né, do porquê o planeta está passando por esse momento atual e encontrar ferramentas para lidar com toda essa situação. E puderam, a partir de agora, estabelecer uma conexão permanente com o divino, né, que vai trazer todo um arcabouço energético, de conhecimento, de forças, para que ela possa fazer um novo caminhar a partir de agora. E Emmanuel nos lembra que a fé em Deus, ela não vai nos arredar, né? Ela não vai nos eximir daquelas provas que são inevitáveis, sejam as expiações, sejam as provas que nós escolhemos. O fato de nós agora termos encontrado na fé esse caminho e de nós pedirmos a esse Deus qualquer que sejamos protegidos da violência, que tenhamos saúde, né, que tenhamos força para encarar os nossos desafios, não significa que as provas da vida não continuarão aparecendo, elas continuarão sim. Nós continuaremos sofrendo com determinadas doenças, nós continuaremos tendo provas duras aí fora,
né? Problemas de relacionamento, situações inesperadas, desafios difíceis. O pedido que nós fazemos a esse Deus, ele não vai nos eximir dessas provas, mas nós poderemos agora encará-las com a devida força, com o devido conhecimento para suportá-las, com a devida compreensão de que as provas nos são colocadas para aprendermos alguma coisa com ela e para mostrar a nós mesmos que nós temos toda a capacidade e competência para encará-las. E com isso o espírito vai ganhando uma motivação, vai ganhando uma confiança e uma compreensão que vai servir para todo o restante da sua vida, estando ele encarnado ou desencarnado. Pois bem, vamos então ao exemplo número 4, que foi a capacidade que nós identificamos de nos reinventar. Olha que coisa bacana. Tivemos que descobrir novas habilidades, novas capacidades e nos reinventar, por exemplo, no casamento. Quantas pessoas que passaram a ter, né, uma convivência ainda mais constante dentro da sua família e com o seu cônjuge, com o seu companheiro, e seja lá qual é a relação que você tem, e teve que superar todas as dificuldades da relação, todas as rusgas que vinham ali do período antes da quarentena, e teve que encarar 24 horas nessa relação, fazendo todas aquelas concessões que nós falamos, né? Tendo que combinar como é que seria a rotina dentro de casa, tendo que abrir mão de determinadas coisas, tendo que conviver com os defeitos e com as qualidades do seu companheiro durante 24 horas. E quantas relações saíram fortalecidas, quantas relações foram repensadas e ganharam com esse repensar durante a quarentena. O mesmo vale para os filhos, né? Tivemos que passar a conviver com eles durante 24 horas. Quantas pessoas utilizavam o sair para trabalhar ou buscavam situações ou deveres na rua para fugir das obrigações com seus filhos, para diminuir o tempo de convivência, né? E tiveram que agora se ver obrigados a sentar para estudar, a sentar para brincar, a dar banho, a dar alimento, a dar educação 24 horas. E perceberam que tem uma missão importante familiar, de pai, de mãe, de cuidador, de educador, que precisa ser exercida, e como é importante exercê-la, como é gostoso estar com as crianças, como é bom não fugir dessas obrigações, cumprindo esse papel que Deus, que a espiritualidade colocou em nossa vida e colocou esses espíritos em torno de nós para que pudéssemos exercitar tudo isso junto deles. Para outros, a quarentena mostrou que é possível se reinventar profissionalmente, né? Exercendo outras atividades, conseguindo uma nova renda. E esse reinventar nos mostrou como sim somos capazes a nos adequar a situações difíceis e dar a volta por cima. Isso serve para qualquer coisa, né? Porque muitas vezes a gente sofre antecipadamente com uma dificuldade que parece se colocar ali na frente, né? Ficamos ansiosos com uma mudança de emprego, com uma mudança de cidade, com a chegada de um novo filho, ou mesmo com a perda de um ente querido, e achamos que a gente não vai ter força para enfrentar essa nova situação dali para frente, que nós seremos infelizes, que nós vamos sofrer, e etc, etc. E a quarentena nos mostrou, diante desse reinventar, que nós somos sim capazes de enfrentar uma adversidade, nesse caso jamais imaginada, né, para essa geração, como uma pandemia, e buscar soluções, buscar caminhos alternativos, descobrir novos talentos, inventar novas estratégias, né?
E isso vai servir agora para muitas situações e muitas dificuldades da nossa vida. Pois bem, o quinto exemplo de aprendizado com a quarentena é a solidariedade, né? Que a gente pode transformar essa palavra na caridade, né? Esse valor que Jesus nos ensinou tão fortemente e que precisa ser colocado em prática a todo dia e em todas as situações. Com a quarentena, muitas pessoas passaram a ajudar outras pessoas, passaram muitas vezes a enxergar outras pessoas. Quantos de nós que temos um vizinho idoso, por exemplo, podemos nos oferecer para fazer uma compra de mercado, uma compra de farmácia para essas pessoas? Vizinhos que muitas vezes nós nem nos relacionávamos, nós nem sabíamos que existiam. E podemos exercitar, podemos nos aproximar de uma pessoa nova e conhecer uma pessoa bacana, conhecer uma pessoa que tem uma série de dificuldades e que precisa do nosso apoio. Quantos de nós passou a comprar produtos ou serviços de pessoas conhecidas para ajudar aquela pessoa, né? Para ajudar com a sua renda? Alguém, por exemplo, que perdeu o emprego e passou a exercer uma nova atividade, passou a vender produtos, passou a cozinhar para fora. E nesse intuito de solidariedade, nós passamos a adquirir produtos dessas pessoas. Conhecemos novas pessoas, novos fornecedores e estabelecemos uma relação de amizade agora, né? Passamos a ajudar moradores de rua, levando uma água, um alimento para essas pessoas que se isolaram na rua e, né, que muitas vezes viram as ruas vazias sem ter alguém para oferecer um alimento. Pessoas que passaram a fazer doações para projetos sociais, puderam conhecer projetos sociais e, a partir de agora, trabalham permanentemente nesses projetos sociais. Então, a gente saiu um pouquinho com a quarentena desse mundo exclusivista, de olhar somente para si, que é importante, mas não numa conotação egoísta, né? Nessa conotação de reforma íntima, de autoconhecimento, e passou agora a olhar para o próximo, passou a ter essa percepção do social, que nos é esperada num planeta de regeneração, o qual a Terra está entrando. A gente vai ter que ressignificar toda a nossa relação social. A gente vai ter que ter uma nova atitude e uma nova percepção de em tudo que nós fizermos e pensarmos, precisa ter uma preocupação social. A gente vai ter que aprender a dividir o nosso bem material. A gente vai ter que entender que nesse mundo de regeneração é melhor que todos tenham um pouco do que alguns tenham muito. A gente vai precisar ter um novo olhar em relação ao planeta, né? Uma nova forma de consumo que tenha preocupação com a natureza, com uma economia solidária. Talvez vocês estejam escutando aqui o cuco da minha casa tocando, tá? Ele toca o cuco e toca uma musiquinha. Pois bem, então a quarentena nos exigiu esse novo olhar solidário, que há muito tempo vem sendo ensinado e foi exemplificado pelo nosso Mestre Jesus, e que especialmente na nossa doutrina espírita nos é constantemente lembrada a importância. Bom, o sexto exemplo é a importância do afeto. Olha que coisa bacana. Nesse período de quarentena, nós não podíamos abraçar as pessoas, beijar as pessoas, encontrar as pessoas, tocar as pessoas. Coisas tão comuns, coisas que estão no nosso dia a dia, que muitas vezes passam despercebidas, que muitas vezes a gente deixa para lá,
né, que a gente passa por cima, porque vê aquela pessoa todo dia, encontra todo dia, não precisa ficar dando beijo toda hora, não precisa ficar abraçando toda hora. E aí a gente passou a não poder mais exercer isso. E para muitos, sentimos uma falta enorme desse carinho, desse tocar, desse cuidar e desse acolher. E é bom que agora que a situação sanitária está ficando melhor, a gente está podendo reencontrar as pessoas queridas, a gente está podendo reencontrar os amigos e dar aquele abraço, né, cuidadoso ainda, de máscara, se protegendo, mas dar aquele abraço saudoso e dizer, puxa vida, como eu senti sua falta, como é bom te ver de novo, como é bom estar com você de novo. Quantas pessoas estão podendo só agora finalmente encontrar um familiar idoso que estava isolado, ou aquela pessoa que tinha uma enfermidade, ou que tem uma enfermidade, e que precisava, né, ficar isolada, porque se pegasse a Covid poderia ter uma complicação pior, e agora você está tendo a oportunidade de reencontrar, de dar esse abraço, e a gente perceber como esse afeto é importante na nossa vida, como a gente precisa praticar e valorizar esse afeto, agora que a nossa rotina está voltando ao normal. A gente precisa ter esse cuidado de demonstrar o nosso carinho, demonstrar o nosso amor pelo próximo e oferecer isso para ele, porque isso também é uma forma de caridade. Isso também é uma solidariedade. Mostrar carinho, mostrar empatia por alguém, porque muitas vezes essa pessoa não está demonstrando ou não fala que está passando por um momento difícil, que está com problema psicológico, às vezes uma depressão, tem uma determinada dificuldade na sua vida, e ao receber essa força energética, né, esse abraço bem dado, esse carinho gostoso, ela ali encontra alívio e encontra até forças para seguir em frente. Então que a gente possa, com esse aprendizado da quarentena, colocar todo dia em prática a importância do afeto, o demonstrar o afeto por alguém. Pois bem, e por último, que eu já comentei um pouquinho, um novo conhecimento ou um aprendizado que trazemos do período da quarentena é que nós estamos num planeta em transição para um mundo de regeneração. A gente foi tentar entender o porquê do aparecimento desse vírus e dessa doença. E a gente pôde entender, dentro desse estudo e dessa reflexão, de que o nosso planeta ele está fazendo essa transição de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, em que esses novos valores e esses novos comportamentos serão esperados de nós. E que muitos espíritos que hoje encarnam num planeta de provas e expiações, se não fizerem essa mudança íntima e não adotarem esse novo comportamento, não estarão num planeta de regeneração. Com isso, eu não quero dizer que as pessoas que desencarnaram pela Covid-19 são essas pessoas que não poderão reencarnar no planeta de regeneração. Não é isso. Elas estão cumprindo uma obrigação e um período, né, encarnatório necessário. Estão elas e nós passando por uma prova e por uma expiação necessária a esse momento. O que esse novo vírus vem trazer? Primeiro, né, ele vem dentro desse novo momento nos levar a essa reflexão profunda de necessidade de mudança em preparação para esse planeta de regeneração. E vem demonstrar para a gente uma nova necessidade, uma nova postura, uma nova obrigação diante dessa transformação. Junto com o planeta, nós precisamos nos transformar. Porque o planeta, enquanto ser vivo, ele está se transformando e precisamos acompanhar essa transformação. E Deus está mostrando para a gente o seguinte, olha, esse vírus aí é uma, como é que eu vou dizer, uma prova no sentido de prova de escola, né?
é um teste, é um concurso público difícil que vocês estão fazendo e que vocês precisam estudar para superá-lo, que vocês precisam correr atrás para superá-lo. Pode ser que venham outras provas aí pela frente, porque é assim que a humanidade está precisando aprender a ressignificar os seus valores. Não há mais tempo para corrupção, não há mais tempo para egoísmo, não há mais tempo para continuar prejudicando o planeta e só pensar nos bens materiais, na aquisição de riquezas. É preciso que vocês, enquanto humanidade, entendam que vocês precisam se reorganizar e compartilhar, e combater a pobreza, e deixar de lado o se tornar milionário e só pensar em enriquecer, e só pensar no poder político, e só pensar no poder social, e se reorganizar enquanto sociedade para compartilhar esses valores. E que o exercício político, por exemplo, e que o exercício de uma chefia profissional, por exemplo, ele possa ser praticado em função do bem comum, que ele tenha como diretriz, como fim principal, o bem comum. Então, essa enxurrada que veio, né, com a pandemia 19, ela nos força a fazer essa reflexão e buscar essa nova atitude. E todos esses espíritos que desencarnaram, de alguma maneira, também vão aprender ou aproveitar, era a palavra que eu estava buscando, com essa situação, com esse desencarne. Muitos deles, quem sabe, vão ainda desencarnar no planeta Terra de provas e expiações. Mas agora, tendo passado por esse momento de desencarne durante a pandemia, e vendo que os seus familiares que aqui ficaram também estão tendo uma nova postura e estão se transformando, irá exigir desse espírito que desencarnou uma transformação também, para que quando ele reencarnar, seja no planeta em transição ou seja no planeta já em regeneração, dele será esperada essa nova postura. Então, na verdade, a pandemia ela veio ensinar a todos nós, aos que ainda ficaram encarnados e aos que já se foram. Porque a gente precisa ter como princípio base de que todos, encarnados e desencarnados, estão vivos, seja lá onde estiverem, aqui ou lá, estão vivos e vão precisar continuar caminhando no sentido da sua evolução moral e espiritual. Meus queridos, com isso, eu encerro as reflexões dessa palestra com esses 7 exemplos. Certamente haverá muitos outros exemplos. Espero que vocês possam compartilhar conosco através das nossas redes sociais, do nosso grupo do Lar Irmã Zarabatana no Facebook, através do nosso e-mail. Nós pedimos que vocês possam escrever para nós, compartilhando suas experiências, propondo novas palestras, comentando as palestras que nós fizemos no canal do Lar Irmã Zarabatana aqui no YouTube. Tem muitas outras palestras sobre tantos outros temas interessantes, palestras sobre, por exemplo, o planeta em transição, e nós convidamos vocês a estudarem, a refletirem conosco. Agradeço demais a companhia de vocês, agradeço aos amigos espirituais por terem nos dado essa oportunidade e espero que vocês possam estar conosco nos próximos encontros. Um abraço e uma boa noite a todos.